Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos então comentar um pouquinho sobre os crimes contra a fé pública. Na verdade, eu gostaria de comentar com vocês a teoria das falsidades, diferenciar a falsidade material da falsidade ideológica. Então, no estudo de crimes contra a fé pública, nós estudamos quanto à falsidade documental. E lá nós temos a diferença entre falsidade material e a falsidade ideológica, conforme segue. Então nós temos lá a falsidade material, como aquela falsidade que incide sobre a parte física do documento, e por incidir na parte física do documento cabe exame pericial, e a perícia material objetiva ela conseguirá distinguir isso. E a falsidade ideológica, que recai sobre o conteúdo, sobre a ideia. Muito bem. A falsidade material, como nós temos aí por definição, incide sobre a integridade física do papel escrito, procurando deturpar suas características originais por meio de emendas ou rasuras, ou seja, a exterioridade do documento, a forma como ele se apresenta. Já a falsidade ideológica, ele recai sobre o conteúdo, sobre a ideia, e nesse sentido nós dizemos que na falsidade ideológica ela recai sobre o sentido das declarações que o documento devia conter. Seria então uma mentira reduzida a escrito. Pois bem, senhores, como distinguir uma da outra? Eu coloco a seguinte situação para a gente refletir. Vamos imaginar que determinada pessoa pega um documento original, um documento verdadeiro, um papel moeda para uma cédula de identidade, por exemplo, e ele insere informações falsas nesse documento. Então, de uma forma não original, numa forma criminosa, a pessoa consegue esse documento, esse papel moeda em branco, um papel moeda em branco, a forma toda definida, e consegue colocar dados ali falsos. Qual seria então, nesse caso, a falsidade? Seria a falsidade material ou seria a falsidade ideológica? Muitos optarão, ou muitos vão analisar esse caso no viés de falsidade ideológica. Porém, meus amigos, nós temos que lembrar as regrinhas para diferenciar as falsidades no Código Penal. Então, a regrinha de número 1 para diferenciar as espécies de falsidade é que a falsidade material ela absorve a ideológica. Então, se no mesmo contexto ocorreu falsidade material e falsidade ideológica, nós sempre ficaremos com a falsidade material, até mesmo porque o artigo 297, que trata da falsidade material, ele traz uma pena maior. Já a segunda regrinha diz lá que, no caso da falsidade ideológica, ela deve ser cometida pelo autor ostensivo e declarado no documento. Então, só pode cometer a falsidade ideológica quem é o responsável pelo preenchimento do documento. Dessa forma, diante dessas duas regrinhas, lembrando do nosso caso hipotético, onde uma pessoa consegue, de forma criminosa, um papel moeda, uma cédula de carteira de identidade, por exemplo, ou carteira nacional de habilitação, a CNH, e insere dados falsos a partir de uma carteira em branco, e essa pessoa obviamente não é nenhuma pessoa ligada ao Detran ou ao Instituto de Identificação, é uma pessoa qualquer, um terceiro de qual não tem a competência para a inserção desses dados, obviamente que nós estaríamos diante da falsidade material. Portanto, se documento público, nós enquadraríamos aí no artigo 297 do Código Penal. Lembrando então da regrinha de que, para que seja a falsidade ideológica, deve ser cometida pelo autor ostensivo e declarado do documento, pelo autor, da pessoa competente para o preenchimento do documento. Muito bem. Então,
Quem estaria em curso numa falsidade ideológica no caso de completar lacunas de uma CNH de forma falsa? As pessoas que são responsáveis por esse preenchimento, lá no Poupa Tempo ou até mesmo nas Ciretrans e Detrans estaduais. Ok? Então nós temos que diferenciar a falsidade ideológica da falsidade material, pautando-se por essas duas regrinhas, e essas regrinhas, elas estão, né, até citando já a nossa fonte de pesquisa, elas estão num livro já que não existe mais no mercado para comprar, apenas em sebos ou até mesmo algumas bibliotecas, que é o livro Falsidade Documental. O autor é Silvio do Amaral. Eu recomendo, é um livro bem legal, apesar de desatualizado pelo tempo, pelo decurso do tempo, mas é um livro que traz algumas regrinhas para que a gente possa diferenciar as falsidades no Código Penal. Tudo bem? Então, pautando por essas duas premissas, nós podemos aí diferenciar aí alguns exemplos. O sujeito fabrica o espelho de cédula de identidade falsa e monta o documento. Então ele já não pega o original e preenche o original. Ele fabrica, ele falsifica tudo, ele cria um novo documento. Qual modalidade de falsidade seria? Me parece que nesse caso seria a falsidade material. O sujeito vai ao médico, pede que ele forneça um atestado médico dizendo que está doente, quando na verdade não está. E o médico, vamos evitar os comentários em relação ao crime próprio de falsidade de atestado médico, mas pensando apenas nessa forma ampla de pensar entre falsidade material e falsidade ideológica. E o médico, ele coloca, insere uma ideia falsa num documento que ele deve preencher. Qual tipo de falsidade estaríamos diante? Estaríamos diante então da falsidade ideológica. O sujeito troca a fotografia de uma cédula de identidade. O sujeito troca a fotografia de uma cédula de identidade anteriormente verdadeira. E aí ele trocou só a fotografia, mas ele não é o competente para isso e também trocou a fotografia por outra pessoa. Qual tipo de falsidade? Falsidade material ou falsidade ideológica? Um detalhe importante, duas dicas que eu gostaria de adicionar aos senhores, é que troca de fotografia não traduz ideia. Fotografia, apesar de apresentar a imagem de uma pessoa, ela não traduz ideia. Ela apenas traz a imagem de uma pessoa. Então, fotografia não traduz ideia. Ela sempre recai no campo da falsidade material. Não é a falsidade da fotografia por si só, mas sim a fotografia que está em algum documento público. E a segunda dica que eu gostaria de passar aos senhores é que assinatura num documento, ela sempre será falsidade material, porque sobre a assinatura recai exame pericial do tipo grafotécnico. Muito bem. Então o sujeito que troca a fotografia de uma cédula de identidade, ele comete falsidade material. E por fim, o sujeito deseja obter um atestado médico falso e vai até uma praça pública, no qual o indivíduo lhe fornece um atestado dizendo que está doente quando na verdade não está, e falsifica a assinatura do médico. Ele pega um atestado verdadeiro, preenche esse atestado verdadeiro, inclusive falsificando a assinatura. Pelo fato de falsificar a assinatura, ficou fácil, porque sempre que houver falsidade ideológica com a material, nós estaremos diante da falsidade material. Mas pergunto, será que esse sujeito, né, que está lá nessa praça pública fornecendo atestado médico falso e que essa pessoa claramente não é médico, ela comete falsidade ideológica? Será que ela poderia preencher um formulário médico? Obviamente que não. Então até mesmo as informações que essa pessoa consigna no documento vai ter o caráter de falsidade documental do tipo material. Então, está aí o gabarito para os senhores desses exemplos, e eu gostaria rapidamente de apresentar aos senhores o artigo 297, que fala de falsificação de documento público, e no artigo 297 nós temos dois verbos, que é falsificar e o outro alterar. Um detalhe muito importante é que ele fala falsificar ou alterar, e ele diz no todo ou em parte, não importa se seja todo o documento ou se seja parte dele. E no 297 a gente está diante apenas da falsificação de documento público, da
falsificação de documento público. Pois bem, nós temos também a falsificação, de documento particular. Nós temos também a falsificação de documento particular. E aí nós estamos diante do artigo 298. Para quem reparou, entre o 297 e o 298, nós temos diferentes penas. E os verbos da falsificação é o mesmo, falsificar ou alterar. E nesse caso ele diz documento particular. Professor, o que seria um documento particular? Respondo, documento particular é todo aquele que não é público e também não é equiparado a público. Por quê? Porque o nosso Código Penal, ele trouxe alguns documentos que são equiparados, a documento público. Quais são os documentos que são equiparados, os documentos particulares que são equiparados a documento público? Nós temos lá no parágrafo 2º, então, do artigo 297, parágrafo 2º do artigo 297, para efeitos penais equiparam-se a documento público aquele emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Desses documentos, eu gostaria de dar ênfase ao título ao portador ou transmissível por endosso, que uma das formas desse título é o famoso cheque. Então, o cheque é uma forma de documento particular, mas que é equiparado a documento público. Nesse sentido, senhores, eu gostaria de alertá-los que o mesmo não ocorre para o cartão de crédito. O cartão de crédito, ele é equiparado, ou melhor, ele é considerado por nosso código como um documento particular, do jeito que ele de verdade é. Então, o nosso cartão de crédito, ele é um documento particular. Isso também está nos termos lá do artigo 298. Mas falando um pouquinho do cheque, vamos colocar algumas questões em relação ao cheque. Nós temos um cheque em branco assinado e preenchido, assinado e preenchido em valor muito maior que o autorizado. Vamos imaginar que uma pessoa de boa fé entrega o cheque a outra pessoa e diz lá, fala, olha, verifica lá quanto ficou a nossa dívida, a nossa conta, ou o que eu adquiri contigo, pode ser um produto, pode ser um material, preenche o valor correto e pode depositar. Assina em branco e a pessoa está compromissada de boa fé a preencher esse cheque em branco assinado. Pergunta, essa conduta, ela é uma conduta lícita? Ela é uma conduta usual no mercado? Sim, ela já foi muito usual no mercado. O cheque hoje a gente usa muito menos o cheque, usa muito mais o cartão de crédito. Mas o cheque no passado era usual que as pessoas fornecessem cheque em branco até mesmo para o caixa do supermercado colocar na máquina e a máquina preencher o cheque automaticamente. E depois a pessoa assinaria ou ainda já assinado colocaria na máquina para preencher automaticamente. É possível ceder então de boa fé o cheque para que outro preencha o cheque? Sim, é possível, desde que assinado, desde que boa fé, é possível. Perguntas. A pessoa que preenche o cheque que foi cedido de boa fé para o preenchimento, a pessoa que está responsável pelo preenchimento e que recebeu esse cheque de boa fé e que estava compromissada, acreditando o cedente, acreditando o portador, o proprietário do cheque, que ela ia preencher no valor correto e preenche no valor muito maior aquele que foi combinado, comete algum tipo de falsidade? Sim ou não? Bem, a primeira pergunta é que comete sim um tipo de falsidade. Agora, qual dos tipos de falsidade? Muitos vão pensar, mas ele não é o proprietário, ele não é a pessoa em que está nominada no cheque. Sim, ele não é a pessoa que está nominada no cheque, mas ele recebeu para o preenchimento de boa fé. Dessa forma, a pessoa que tem um cheque em branco, assinado, preenchido,
aliás, um cheque em branco assinado e que preenche esse cheque num valor muito maior do que o autorizado, do que o estabelecido, comete falsidade ideológica, porque foi cedida a ela a competência de preenchimento desse cheque. Muito bem. Vamos supor agora que a pessoa recebe um cheque já preenchido e assinado e ela altera o valor desse cheque, coloca um zero a mais, tornando 400, por exemplo, tornando 400 em 4.000. Pois bem, essa pessoa que altera o valor do cheque já preenchido, o documento já completo, ela comete uma alteração no documento que já foi estabelecido, portanto, ela comete uma falsidade material. Vamos imaginar agora que a pessoa consegue, de alguma forma, o cheque em branco e não assinado. Preenche esse cheque, falsifica a assinatura e entrega esse cheque a outra pessoa ou entrega esse cheque no caixa do banco para tentar sacar algum valor. Será que essa pessoa, por ter preenchido o cheque, independente de como recebeu esse cheque, por ter preenchido o cheque, responde por falsidade ideológica? Penso que não, porque a assinatura cabe perícia. A assinatura cabe perícia e a assinatura, como cabe perícia, é falsidade material. Por fim, o cheque devolvido, já coloquei o gabarito aí para os senhores, o cheque devolvido, o cheque que não é mais transmissível, o cheque que não pode mais ser depositado, ele perde o valor como documento público, porque não é mais possível o endosso. O cheque devolvido, então, é tratado como documento particular. Falsificar um cheque devolvido, um cheque que já não pode ser mais transmissível por endosso, né? Ele é um cheque, ele é um documento particular. Muito bem. Essas questões em relação ao cheque são muito importantes e trata cada um dos senhores aí memorizarem ou entenderem pelo menos a forma de raciocinar em cima de questões práticas que envolvam o cheque. Pois bem, senhores, espero que tenham gostado, espero que tenham acrescentado alguns conhecimentos em relação à teoria das falsidades. Qualquer dúvida, eu estou à disposição nas redes sociais e também pelo WhatsApp, para quem possui meu WhatsApp. Foi uma honra, foi um prazer estar aqui com os senhores. Um forte abraço e até a próxima.